você uma pessoa melhor. Quais Muitas são os vezes, desafios que você passa, né? os maiores desafios é encontrar. Muitas vezes tem muita gente que chega com uma coisa fixa na cabeça. Eu quero ir para tal canto, eu quero pagar isso. E às vezes muita gente é influenciado pelos amigos. Muita gente. E os amigos muitas vezes não chegam para a pessoa e dizem assim: ah, eu acho que você gostaria dessa viagem porque você é desse estilo e tudo mais e tal. Não, ele chega assim: vai esse lugar, porque se você não for, sua viagem vai ser horrível. Aí a pessoa já fica, sabe, mexe com o psicológico. Ah, é. Aí quando a pessoa chega assim: não, calma. Não é muito a sua praia, não, isso aí. Eu sei que estão querendo dizer. Como você estava conversando comigo antes, que você não Aham. gosta muito dessa coisa de natureza, de trilha, né? Não. Mas tem gente que, assim, um amigo diz que ele tem que ir pra tal trilha. A pessoa roda um mundo pra querer ir mesmo não gostando. E Pra ele. acaba, às vezes, criando uma afeição a um lugar por conta de uma viagem mal planejada, né? Exatamente. Então, assim, acontece muitas coisas. Esse é um dos principais desafios. E o desafio hoje em dia principal é encontrar, muita gente às vezes que tem poder aquisitivo menor, encontrar uma viagem que se adeque a ele, ao bolso dele, mas a gente encontra, né? Uhum. Ou então às vezes que tem gente que eu digo, ó, essa viagem que é um pouco mais cara, espera mais um pouco, vai guardando seu dinheiro e se prepara para essa outra. Ou então Uhum. faz uma menor antes, que você não sabe se você vai gostar, se tem mais experiência. Essa questão da língua para ir para fora é determinante. E a gente às vezes fica falando para as pessoas esperar um pouco mais ou Uhum. estudar um pouquinho para que aquilo ali aconteça. Mas assim, durante toda a profissão, a coisa mais desafiadora, a pandemia foi uma das coisas que mexeu, foi um divisor de águas, porque a gente não, de repente tudo fechou, né? É. E assim, eu tava com muita gente com viagem marcada. Olha, eu terminei de fechar problema de pandemia em março. Tipo assim, de concluir Eu fui uma das, né? uma pessoa, tipo assim, que tinha um reembolso para receber, que concluiu, assim, em março, as pessoas que tinham coisas atrasadas, né? Eu ainda tenho pouquíssimas coisas, mas foram situações muito adversas, mas Deus me sustentou muito, ajudando para que eu tivesse confiança de que as coisas iriam melhorar, e graças a Deus, a gente praticamente podemos dizer que passamos, né? Uhum. Mas o turismo sofreu muito, muitas empresas fecharam, muito hotel, gente, não voltou, companhia aérea não voltou, é porque aqui no Brasil a gente tem pouca, mas em outros países não voltaram. Tem gente que tá chegando num hotel que comprou e tá fechado. Que lá a porta tá fechada. Então, foi muito desafiador pra gente entender, mas também, como toda dificuldade, nos deixa mais fortes. Uhum. Né? Então, a gente tive um probleminha agora esse mês, que eu respirei com calma, vai dar certo, e as coisas começaram a dar certo, né? Me deixou mais forte no emocional, no psicológico, e a gente vai tratando. Tem cliente que a gente tem que ter um psicológico, conversar, a pessoa chega nervosa, aflita, vamos se acalmar, vamos respirar, porque a sua saúde é mais importante, que você tá bem é mais importante, eu sei que é o seu dinheiro, mas vai dar certo, mas graças a Deus, assim, eu sou muito comprometido, muito responsável, muito cri-cri com as coisas, gosto de falar sempre. A pessoa que compra uma coisa que tem um risco muito alto, digo, isso é muito arriscado, você tá certo que tu vai comprar? Eu não vendo por emoção. Uhum. Não vendo, Gina, eu não vendo uma pessoa que compra, vamos lá, essa xícara porque agora achou linda. Não, você tem certeza que quer comprar essa xícara? Ela é branca, tem esse nome, pode ver, e ela pode quebrar. É tanto que eu já tinha ido para o Rio umas 3 vezes, e nessa agora do navio, a gente, é exatamente isso, a pessoa escuta falar de um lugar, e aí você formula na sua cabeça que quer conhecer aquele lugar. E aí eu fui e disse, vai lá, só, eu quero, veja aí pra gente ir na Pedra da Gávea. Eu achava que a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, tinha o caminho, tinha elevador, Você ia de carro e ia subir lá e ia ver a e pedra. aí, Velasco, Gina, a Pedra da Gávea não é algo muito do seu perfil, não. Aí eu, Velasco, é muito bonita ali em cima, Velasco. E tudo. Eu não vou, Velasco, para descer em Asa Delta. Eu não quero isso, não. Eu quero ir lá ver A a vista, vista, né? E tudo. Aí Velasco, imagina, para chegar lá, você tem tipo que fazer uma trilha. Eu digo, é o quê? É 3 horas de Não. caminhada e tem gente que tem que ser preparado pra ir. Deus me E tem livre. pessoas que se perdem, tem que chamar a polícia pra ir pegar. Não, Tipo assim, eu pensava que O tinha bomba, polícia não, o caminho corpo de igual pro bombeiros, né? Cristo. Eu pensava que tinha um Não, caminho, que como a gente vai pro Cristo, como a gente vai para o Pão de Açúcar. Mas tu sabe que tem muita gente que é desavisado que vai.
Tem muita gente que às vezes compra a viagem sozinho e tudo mais e tal, e não tem noção, ou então tem uma pessoa que vende para ela, mas não informa direito o detalhe como é as coisas, não tem essa preocupação, né? E acaba se metendo em muitas coisas. Eu tenho muitas histórias assim, de gente que... Velasco, tem como você explicar um pouquinho como é que funciona o seu trabalho? Por exemplo, você disse que iniciou por conta dessa questão dos amigos, que eles Pronto. impulsionaram. Aí, o que aconteceu? Eu fui fazer cursos, e aí eu comecei a conhecer algumas pessoas do meio e perguntar como seriam as oportunidades para eu começar a trabalhar, né? A princípio eu conheci uma pessoa que já viu que eu era um pouco viajado e que era, na nossa conversa ele já tinha mais ou menos uma noção. E era uma agência muito top lá de Fortaleza, ainda é uma agência muito top nessa agência. E aí eu comecei lá, né, só que eu era muito cru, muito assim, não tinha o perfil deles, entendeu? E aí eu passei 4 meses. Eu pedi pra sair, senão eu não aguento, não. Eu fiquei com pânico. Meu Deus, não vai dar certo pra mim, não. Porque, tipo assim, era um perfil. Como toda profissão, você tem que começar devagarzinho até chegar lá em cima, né? Não adianta. Então, aí depois eu fiquei meio com trauma, não queria. Eu passei, assim, uns 6 meses não querendo. Mas é tudo tão de Deus. Deus é tão perfeito nas coisas que ele trouxe pra mim de novo uma oportunidade. Ele disse, você vai, não tem pra onde correr. Tipo assim, eu não tinha saída e eu fui. Aí nesse lugar eu pude começar devagar e aprendendo devagarzinho e trabalhando devagarzinho e aprendendo e vendendo e conhecendo como é que funcionava. Até que eu cheguei num patamar que eu pude ir buscar uma agência maior que me desse mais respaldo, que eu pudesse tratar com clientes uma quantidade maior, com destinos mais, sabe, mais rebuscados, mais diferentes, né? Então, tipo assim, eu ir para um outro patamar na carreira. E as pessoas sempre perguntam, Velasco, por que também você não bota uma agência? Eu poderia colocar uma agência para mim, mas eu ainda estou num canto que eu ainda quero chegar mais além. Porque quando eu for colocar, eu quero também estar num patamar bacana que eu possa ter esse suporte. Aonde eu tô hoje, eu tenho um suporte, é uma escola, amigo. Lá onde meu trabalho, é como se fosse assim uma arena, é todo mundo de frente pro outro. Porque aquilo ali você tá aprendendo um com o outro. Não existe, todo mundo a gente troca informação. A dona da agência onde eu trabalho, ela me pergunta 1000 coisas todo dia. O que eu acho, e ela também, a gente faz troca todos os dias. Então às vezes eu viajo mais para um destino, o outro viaja mais para um outro, e a gente vai fazendo essa troca lá. Então é uma faculdade, tu passa um mês lá, é como se eu tivesse feito uma faculdade, que a gente troca muita experiência. Isso é muito legal e isso me faz muito ficar lá. Porque assim, cada vez mais você ganha mais bagagem, você fica mais cheio, né? Então, lá me dá muito suporte, eu fico muito tranquilo. E às vezes também no custo-benefício, eu falo, ainda não valeria a pena eu ter. E aí eu tento empreender aonde? Na minha carreira. Tem muita gente que acha que digamos assim, é inútil empreender na carreira, mas eu tenho colhido bons frutos, eu fortaleço muito o meu nome quando eu empreendo na carreira. Então, assim, o meu nome já chegou a muitos lugares. Então, às vezes, nessa última viagem que eu cheguei fora do país, uma pessoa me reconheceu, falou o meu nome, meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô aqui. Uma pessoa me lembrou de mim, que me viu num evento em São Paulo. Aí a Beth olhava assim pra mim, eu não tô acreditando, nem eu, né? Mas, assim, como você vai fortalecer no seu nome, né? Então, você pode empreender na carreira, você pode ser um profissional bem-sucedido, que as pessoas lhe conhecem, que você pode ter um retorno financeiro legal, que você possa comprar suas coisas, realizar seus sonhos, né? E aí você fica ali de boa, né, no seu trabalho e tudo mais, então por isso tá ok. E aí como é o meu trabalho? A pergunta que você fez. Geralmente as pessoas chegam para perguntar, já tem os clientes que já são acostumados, como a Gina, ela já vem me perguntar no destino, você acha que combina com ela, dá certo tal época, já é um perfil, tem aquele que chega na agência da porta, da rua, e quer tirar informações, tem um público daqui de Tabuleiro que me pergunta sempre no WhatsApp, indicou, aí fez uma viagem comigo, sentou ali num restaurante, aí o cara já troca o WhatsApp, vem falar comigo, toda semana eu tenho um cliente novo aqui de Tabuleiro, é muito engraçado. É sério, é sério. O pessoal lá na agência fala assim, meu Deus do céu, como é que pode? Não, toda semana. Sempre tem uma pessoa que indica e vem, eu começo a falar e assim, é um atrás do outro. Quando começa, vem um atrás do outro. Mas é legal porque eles sentem essa confiança, né? E assim eu vou tentando construir. Então também tem clientes daqui que começaram fazendo viagens muito simples. E hoje em dia já faz viagens maiores, já se programam, já dizem, não, eu não quero parar de viajar. Eu atendo manicure aqui de Tabuleiro, eu atendo empresário, eu atendo todo tipo de perfil.